A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e preciosos irmãos. Vamos para a sexta parte desse tema maravilhoso. God is not mad with us. Deus não está irado conosco. Amados, em Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Continuar se humilhando, continuar sendo perdoado, continuar se entregando, sendo fortalecido com graça, sendo sarado de dentro para fora, se tornando uma pessoa cada vez mais saudável e frutífera, é o processo que Deus tem. Não deve ser interrompido, né, queridos? O processo da graça e que Deus providenciou na cruz e derramou no Pentecostes pelo Espírito Santo está fluindo através da igreja. É um processo lindo e que deve ser valorizado, né? Eu creio que você valoriza a graça de Deus e não recebe a graça de Deus em vão, como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Esse trabalhar diário da graça, ele nos livra de tudo aquilo que Adão nos colocou, né? Seja situações exteriores, por causa dos espinhos e cardos, por causa de conflitos e batalhas espirituais com a carne. Nossa carne realmente tenta nos aprontar, são batalhas interiores. Paulo falava, né, conflitos por fora e temores por dentro. Então, a nossa carne está sempre tentando nos pregar peça, nos levar para o inferno, retomar o comando, nos convencer de que o pecado é mais interessante. É aquela voz que falou com a Eva, está sempre falando através da nossa carne, que o pecado é interessante, que o pecado não tem consequência, que o pecado é uma necessidade e que o pecado é realmente algo que, de repente, você e eu temos, assim, participação que Deus entende. Não, meus irmãos, não. Deus perdoa sim, é claro. Mas não pensemos nisso de forma voluntária jamais. Porque a graça nos foi dada não para a desculpa do pecado, para permanecer no pecado, né, irmãos? A graça foi dada para nos tirar do pecado. E nessa série que nós estamos falando, Deus não está irado conosco, na verdade, muitas pessoas ainda não escaparam da ira de Deus. Porque há um lugar onde a ira de Deus foi descarregada, né, no Calvário. Então, embaixo do sangue de Jesus, ali a ira já acabou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando nos enchemos do Espírito Santo, nós não voltamos a dar lugar ao diabo. Agora veja que coisa tremenda. Debaixo do sangue você está acessível a Deus. E andando no Espírito, aprendemos como não dar lugar ao diabo. Saindo da administração, né, do matar, roubar e destruir, está desde a queda. Para a administração do Senhor eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Irmãos, tende a abundância sim. Olha, o teu começo poderá ter sido pequeno, mas seu último estado crescerá muitíssimo. Vemos que esse trabalhar de Deus é tão lindo, irmãos, e como é bom a gente estar ouvindo a palavra de Deus, como diz em Colossenses capítulo 3, né? Habite em vocês abundantemente, de forma transbordante a palavra de Deus, orando no Espírito Santo, adorando em línguas celestiais. Como é bom louvar a Deus com entendimento e também com línguas celestiais. Como é bom estar com os irmãos meditando na palavra, misturando com fé, com humilhação, com boas obras, né? Amados, nós estamos numa jornada que o Espírito Santo nos colocou, firmou os nossos pés sobre essa rocha. Eu quero que nenhum se perca, como o pastor Geraldo falou domingo cedo, mas que nós possamos ir até a Canaã celestial, nutrindo-se com graça e tendo os nossos olhos cada vez mais abertos, né? O nosso coração cada dia mais fortalecido com graça para as boas obras. E eu vejo que as pessoas que não escaparam da ira de Deus, elas não têm paz, né? Elas dizem que é uma certa expectação de morte. Todo aquele que está escondendo o pecado, brincando com o pecado, que tem uma vida dupla, né? Todo aquele que está tentando viver, dizendo-se irmão e vivendo no pecado, ele está realmente muito atormentado.
É um tormento tremendo. A Bíblia diz que nós não devemos nos afastar dos ímpios, mas que nós não devemos comer com aquele que, dizendo-se irmão, for promíscuo, né, profano, avarento, idólatra, né? Por quê? Porque uma pessoa que se diz cristão e não tem o temor do Senhor tem 7 demônios, né? Porque o inimigo não perde tempo, irmão. Quando a pessoa levanta a mão e recebe Jesus Cristo, se batiza nas águas, o inimigo declara guerra contínua. Ele não tem pausa, ele não tem momentos de férias. Ele vai realmente procurar, ou no momento em que você está mais fragilizado, ou no momento em que você está mais distraído, desleixado na sua consagração. Porque ele tentou Jesus no momento que Jesus estava com fome, no momento de fragilidade ali, ó, momento mais difícil, você está com fome, né, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Diz que, não tendo conseguido nada, o Satanás fugiu e falou que voltaria numa situação, numa outra oportunidade. Aí tentando através de Pedro, para que ele não fosse para a cruz, tentando através das pessoas, dizendo, desce dessa cruz, creremos em ti, né? Muitas vezes Jesus foi tentado nessa vida, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Se ele com o Espírito Santo conseguiu, nós também conseguimos, né, meus amados, preciosos irmãos? Você que está seguindo essa série, Deus não está irado conosco? Olha, se nós formos analisar o que aconteceu no deserto, lá em 1 Coríntios 10, diz que Deus não se agradou da maioria deles. A Bíblia diz que pouco se acerta com a porta estreita. E lá no Apocalipse, as palavras para as igrejas eram muito censura e pouco elogio, né? Em sentido de elogio havia muito pouco. Você pode ver, a maioria ali estava reprovável, precisava de uma exortação e arrependimento. Ora, arrependimento é uma coisa boa, né, irmãos? Como é bom estar se humilhando aos pés do Senhor, como é bom estarmos pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração, isso é segurança para nós. Irmãos, estarmos humildes, Deus dá graça maior, estarmos humildes não só diante de Deus, mas também dos irmãos, porque muitas vezes Deus nos corrige através de irmãos, né? Eu confesso para vocês que sou um pouco tolo, né, neste ponto. Muitas vezes quando Deus me corrigiu no passado, eu não entendi, por isso eu podia estar muito à frente agora, né? Muitas vezes que Deus operou através de irmãos para me corrigir, eu fiquei irado, chateado, mas agora eu reconheço isso, sabe? Que eu fui tolo, então eu quero pedir para o Senhor, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 12 que aquele que não aceita a correção, ele é tolo, mas o que aceita a correção, ele é sábio, então eu quero ser sábio. Não que a correção seja gostosa, mas ela é necessária, né, irmãos? Todo aquele que tem um Natan para corrigir ele, devia levantar a mão para o céu e agradecer, né? Paulo dizia, porventura eu me tornei teu inimigo só porque falei a verdade. Então quando a gente vem com duras notícias para a carne da gente, para os nossos irmãos, geralmente há uma resistência, né? Todo mundo tende a aceitar palavras de incentivo, de encorajamento, de palavras assim que mostram onde nós estamos acertando. Todo mundo gosta, mas quando alguém vem com uma palavra de correção, de exortação, ou mostrando onde nós estamos errando, porque todos nós estamos errando, é muito difícil a gente não se ofender. Eu quero pedir a Deus nessa live, nesse estudo que estou aqui com vocês, para que Deus nos ajude, irmãos, a aceitarmos as correções de Deus quando Ele operar através dos irmãos, através de circunstâncias, que a gente possa entender, isso está acontecendo porque eu fui desobediente, isso está acontecendo porque eu fui rebelde, teimoso, né? Que a gente venha ler as circunstâncias e aprender com os nossos erros, embora não precisava, né? A gente devia aprender com o Espírito Santo, mas no processo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que se humilham e recebem o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso consertar o passado, mas eu posso daqui para frente melhorar, né, irmãos? E você também. Então diga, Senhor, me ajude a ser uma pessoa ensinável, humilde, né? Porque a gente pensa que a gente é humilde, mas a gente não é, porque se fosse humilde a gente não se ofendia quando era corrigido, né? Isso mostra que a carne está ativa, porque quem é humilde não se ofende facilmente, né? Quem é humilde aceita que está errado, e muitas vezes a gente não aceita. Então diga a Deus que eu aceite e que eu ainda agradeça quando for corrigido, né? Porque aí a gente vai ser aperfeiçoado e vai melhorar. Se a gente não quer estar debaixo da ira de Deus, a gente deve aprender aqui nessa vida, porque do lado de lá não tem mais como aprender. É lançado no inferno mesmo.
Se nós não aceitarmos as correções de Deus, que muitas vezes vêm através dos irmãos, a gente pode acabar caindo no inferno pela teimosia, porque Deus fala através da igreja também. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser sábios em nome de Jesus. Amém?